Em visita à Câmara Municipal, o secretário de Meio Ambiente, o senhor João Luiz, usou a tribuna para falar sobre a importância do descarte correto de resíduos para a melhor preservação do meio ambiente em nosso município. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a gente debater sobre um assunto que, embora passe às vezes um pouco batido, é muito importante, pois diz respeito aqui ao nosso bem-estar, à limpeza, e à preservação do meio ambiente da nossa cidade, que é o descarte correto de resíduos. Bom, não é de hoje que nós temos alguns problemas com relação ao descarte incorreto de alguns resíduos em nossa cidade, e desde quando assumi a cadeira, a pedido do prefeito Afonso, é que nós possamos dar a melhor e a mais correta destinação para esses resíduos. Então, nós estamos iniciando uma campanha aqui, junto também com um grupo, uma associação de empresários aqui da nossa cidade, referente à coleta de resíduos, principalmente resíduos de construção civil, comum, que são ali tijolos, cimentos, telhas e afins, e também resíduos de galhos e podas, para que nós possamos dar a correta destinação para isso. A legislação ambiental ela é muito taxativa no que tange a esse descarte desses resíduos, porém, nós sofremos um pouco com o inadequado descarte desses resíduos. Então, essa campanha, ela visa conscientizar a população, para que no momento que contrate os serviços, ou que vá descartar seus resíduos, faça-o de forma correta. No caso da contratação dessas caçambas, o ideal é que o contribuinte ele possa informar qual tipo de resíduo que será descartado, para que essa segregação possa ser realizada e esse descarte ser feito de forma correta. Só que uma campanha dessa, uma iniciativa dessa, ela precisa do apoio aqui dos senhores dessa Casa das Leis. Vocês são a voz ativa da população, representam diversos nichos da população. Então, eu gostaria de pedir o apoio de todos para que possamos levar esse tema do descarte de resíduos a toda a população, para que possamos conscientizar a toda a população da importância desse descarte. Isso afeta todos, não só o meio ambiente, mas também a população e também a estética da nossa cidade. Minha fala aqui, gente, era muito breve. Gostaria de agradecer o espaço. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente terça-feira e uma excelente semana. Só um minutinho, uma parte aqui. Eu estou muito metida hoje, não estou não, presidente? Mas é porque é uma dúvida, Você viu? pode. Estou metida. Ei, eu estou me metendo para perguntar o seguinte: onde que essas caçambas descartam os entulhos? Hoje, esses entulhos, eles são segregados. Até então, esses entulhos, eles eram descartados na área do antigo lixão da rodovia 135, porém, esse descarte ele não é possível mais lá, devido a um embargo da área. E hoje essas caçambas, elas estão descartando, segregando e reaproveitando esse entulho. Justamente por isso, para que nós possamos restabelecer essa área, desembargar essa área e seguir todas as recomendações e legislações ambientais, é porque nós estamos iniciando essa campanha, vereador. Certo, mas eles vão descartar onde? Onde que eles estão descartando? Se lá no lixão lá não pode mais, foi embargada aquela. E eles descartam onde hoje? Eles têm uma área específica, Cada um tem o seu? Cada um tem o seu. E aí ali eles fazem uma segregação, e entulhos que podem ser reaproveitados, como um aterro parcial ali, eles reaproveitam. Alguns até comercializam, enfim. Mas não seria obrigação da prefeitura ter um local para que isso? Seria. Por isso que nós estamos iniciando essa campanha, para que nós possamos utilizar aquela mesma área, vereadora, e evitar o prejuízo da abertura de uma nova área para esse descarte. Secretário, Posso? pode. Bom dia, secretário. Bom dia, vereador. Ontem, na nossa reunião, o senhor comentou um pouco sobre o aterro sanitário, que pode estar para sair aqui para Paraná, ou não vai. O que eu entendi, eu não entendi direito, se a gente vai ter esse aterro ou não vai, esse aterro municipal. Que aí já atenderia até a pergunta da doutora Rosana.
Nós vamos ter esse aterro municipal, não temos? Não, hoje o nosso aterro ele não é municipal. Ele E não vai ter? Não temos essa pretensão. Não tem? Porque a operação de um aterro sanitário ela é muito complexa e muitas vezes, né, depende de uma expertise, né, para poder operar. E também como, né, há necessidade de abertura de uma nova área, então tem um impacto ambiental que tem que ser mensurado para isso. Além do mais, a instalação de um aterro municipal, ela não é algo tão simples, demanda tempo, demanda investimento. Ô, secretário, quando o senhor diz entulho, o senhor está dizendo qualquer tipo de lixo ou separados? Até para a minha próxima pergunta. Não, vereador, justamente essa a nossa intenção. A nossa ideia com essa campanha é conscientizar a população sobre a correta segregação desses resíduos. Porque muitas vezes hoje, né, o contribuinte ele contrata um serviço para recolher esse resíduo e ele descarta qualquer resíduo dentro daquela caçamba. Então, a nossa ideia é estimular essa segregação do que a gente chama de RCC classe A, que é resíduo de construção civil comum classe A, que são tijolos, placa cimentícia, né, cimento. Então, o objetivo é justamente não misturar esse tipo de resíduo com plástico, com latas de tintas, solventes, né, latas e outros e afins. Até para minha cobrança, que a gente vem recebendo, principalmente das pessoas que trabalham com poda, grama, árvore, a grande reclamação é essa, que não tem aonde deixar, não tem aonde descartar. Não há possibilidade, mais uma vez, como já foi falado, de ter um terreno, um local apropriado para esses profissionais também deixarem ali o seu lixo, não precisarem ir lá no lixão para poder descartar, ou no local mais longe, ou às vezes, igual muitos fazem, deixa ali do lado do cemitério, né? Então acabam deixando no meio da rua porque não tem um local adequado. Isso. Vereador, visando, né, justamente sanear esses problemas com esses descartes às margens de algumas rodovias que são conhecidas, né? O desembargo dessa área do antigo lixão, ela tem esse intuito. Hoje, pela legislação da CONAMA, é permitido, né, a disposição desses resíduos de construção civil comum classe A e resíduos de galhos e podas nessa área. Então, dessa forma, nós não estaremos infringindo nenhuma legislação ambiental. Para que possamos, né, descartar esses resíduos em outras áreas, há necessidade da gente abrir, né, ter essa área, a gente licenciar essa área. E aí nós estaremos, né, ocupando duas áreas com resíduos. Duas áreas elas ficarão paralisadas para esses descartes de resíduos. Então a nossa ideia é justamente poder operar nessa área do antigo lixão para descarte desses resíduos e, né, nós atenderíamos também essa população aí de jardineiros, até mesmo o próprio contribuinte que no final de semana ali ele pega, vai fazer uma limpeza no seu quintal, podar uma árvore, ele pode disponibilizar esses resíduos lá. Uma pergunta, na lei orçamentária anual, né, tem 19 milhões para a sua secretaria. E aí eu acabei fazendo uma emenda aí, pedindo uma graninha aí que eu achei muito. Mas só que lá tem 5,5 milhões para o aterro sanitário, que o senhor está dizendo que não vai ter. E aí, esses 5,5 milhões vão para onde? Não, veja bem. Na verdade, nós temos, né, nossa propositura são esses 19 milhões. E é justamente essa estigma que eu gostaria de que mudasse, né, de que 19 milhões é muito para o meio ambiente. Eu acho que não, vereador, eu acho o contrário, eu acho que é pouco, né? O meio ambiente ele precisa de ter atenção, precisa de ter um carinho de todo mundo, né, porque é um tema muito importante e que às vezes a gente vem protelando, né, esse tema. E é muito importante essa dúvida da senhora, gostei muito dessa dúvida, porque a gente tem a oportunidade aqui de separar esse resíduo de construção civil comum, classe A, e resíduos de galhos e podas que nós estamos tratando aqui nessa campanha, é diferente do resíduo sólido comum, que é coletado na casa da população. Então, né, esse contrato de 5 milhões e 800 mil, esse orçamento que a senhora viu lá de 5 milhões e 800 mil, é referente ao aterro sanitário, né, a previsão do aterro sanitário para nós dispormos, né, desse resíduo sólido comum que é coletado na casa das pessoas, né, que é coletado. Mas aí o senhor na não disse população. Que não vai ter? Vai ter. Teremos, nós não podemos cessar. Pelo que eu entendi, o vereador André falou, não foi, André? Ou não? Ou eu estou... Do aterro mesmo. Sim, o aterro,
É que esse aterro ele é terceirizado, ele é uma contratação de uma empresa terceira. E nós temos essa previsão, né, para essa contratação. E ele tem. O público, né? O público. É uma contratação terceira. Só uma perguntinha. Mas é importante destacar essa dúvida. Desculpa interromper, vereador. É importante destacar porque, assim, é justamente isso, vereadora, que eu gostaria de provocá-los, né? E que levem isso para a população. Que nós não podemos tratar o resíduo como todos sendo um só. Né? Existe uma legislação pertinente que separa cada um deles e cada um deles eu tenho que dar o correto destino. Né? Então, resíduo de galhos e podas, por exemplo, é inviável nós aterrarmos no aterro. Eu vou estar pagando para aterrar galhos e podas? Né? Então, é um dano ao erário. Então, a gente procura uma área específica que a gente pode disponibilizar. É o que a gente chama de um material inerte que não vai causar um impacto ambiental, um dano ambiental. E a gente usa esse recurso que a senhora mencionou para aterrar o resíduo que é pertinente a aterro, que é o resíduo, né, sólido comum que nós buscamos aí na casa da população. Secretário. Parabenizar o senhor por ter vindo aqui trazer assim, alguns esclarecimentos e até, presidente, parabenizar o senhor também, dizer que talvez seria importante que a gente trouxesse todos os secretários, porque aqui a gente acaba ficando esclarecido de algo que a gente pensa de uma maneira e que a atitude de agir do secretário e da prefeitura é outra. Então, parabéns, continue sempre trazendo transparência. Mas a minha pergunta quanto ao senhor é o seguinte: quando o proprietário ele pega uma caçamba para colocar lixo, ele aproveita o máximo, porque não é barato. Então, esse é o grande problema, que vem todo lixo, com resíduo, com tudo misturado. A prefeitura, a secretaria, não tem aquelas caçambas para fazer uso, pelo menos pessoas de baixa renda, porque senão nós não vamos conseguir nunca que ele alugue uma caçamba e que traga só galhos ou só papel, algo assim. Vereador, sendo bem pontual na resposta, hoje nós não temos essa disponibilidade dessas caçambas similares aos papentulhos. Porém, como mencionei no início aqui da minha fala, uma preocupação muito grande do prefeito Afonso e uma demanda que ele tem nos provocado lá na Secretaria do Meio Ambiente é justamente essa preocupação com a população de baixa renda e o descarte desses materiais inertes. Porém, né, isso não é um problema que a gente vai conseguir resolver de uma hora para outra, mas nós temos, né, em nosso radar e já solicitamos para o planejamento a construção, né, de um projeto arquitetônico para a implementação de alguns ecopontos aqui na cidade, que aí atenderia essa população, e aí ele é específico para a população, né? Não atenderá empresas, em que a população ela tem um volume, nós ainda estamos estudando, mas, né, pelo que nós vimos em outros municípios e cidades vizinhas, um volume de até 3 metros cúbicos para cada contribuinte, para que ele possa disponibilizar nesses ecopontos. Volto a dizer, esses ecopontos, eles deverão funcionar de forma ordeira, de forma organizada. Então, não é chegar lá e descartar de qualquer forma. Então, nós teremos as baias, né, de segregação ali, nós procuraremos, né, instalar as baias de segregação para cada tipo de resíduo. E, obviamente, como nós temos, né, a coleta de resíduos sólidos comuns, que ela passa de porta em porta, né, durante, né, se nós vamos lutar para isso, né, se a gente conseguir instalar esses ecopontos, a gente não recebe, né, esses resíduos lá. Conselheiro Japarte, vereador Procópio, primeiramente quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que vem fazendo à frente ali da Secretaria de Meio Ambiente. Eu e o vereador Márcio tivemos uma reunião com o presidente da cooperativa e foi um pedido deles para poder incluir também no orçamento a coleta seletiva, e graças a Deus é uma grande conquista para o nosso município de Ji-Paraná ter incluído no orçamento a coleta seletiva, aonde vai estar ajudando a cooperativa, aquelas pessoas que fazem aquele trabalho ali, e vai retornar recursos para o município de Ji-Paraná, além de estar atendendo as famílias, e vai retornar recursos para o nosso município de Ji-Paraná. Isso é muito importante quando a gente olha para aquelas pessoas que mais precisam, que mais necessitam. A última pergunta, secretário, a última. Fica à vontade, vereador. Eu queria saber o seguinte: final de ano, né, chegando aí,
E aí as pessoas ganham um 13º, né? E aí vão trocar o guarda-roupa, aquele sofá velho cheio de buraco, né? Aí eu ando muito nos bairros, tipo Capelaço, Rondon, e eles jogam nos terrenos baldios. E aí, o que vocês vão fazer a respeito disso? Porque fica uma poluição visual absurda. Mas aquela pessoa ali não tem dinheiro para contratar um... Aliás, nem eu saberia. Onde é que eu vou jogar meu sofá velho? Vereadora, é uma excelente pergunta, né, que a senhora novamente provocou. Hoje, né, essa população realmente há esse descarte lá. E respondendo à primeira parte dessa pergunta, a Secretaria de Obras, historicamente, ela faz, né, esse trabalho aí de recolher esses resíduos, e não só no final de ano, né? Esse trabalho ele é feito rotineiramente aí pela nossa Secretaria de Obras, e que é muito importante. No que tange a esse descarte, esses ecopontos que nós mencionamos anteriormente, eles atenderiam, porque esses resíduos, eles são classificados como que a gente chama de volumosos, né? E aí o ecoponto ele teria essa capacidade. Dependendo do tipo de volumoso, a própria coleta seletiva ela já consegue atender, né? Já consegue receber esses materiais lá, né? Se não, hoje, como a senhora falou, né, nem todo mundo tem a possibilidade, mas para aqueles que têm a possibilidade, existe, né, a contratação dessas empresas que descartam. E aí, né, eles, voltando a falar da segregação, eles dariam, né, o destino adequado, que muitas vezes passa até pelo aterro sanitário ou a entrega lá na cooperativa. Secretário, bom dia. Vossa Excelência falou sobre podas e esse descarte desse material que é feito. E os nossos podadores, jardineiros, eles enfrentam dificuldade hoje justamente sobre isso. Há um tempo atrás ficaram decidido que era para fazer esse descarte ali perto do cemitério, né? Gestões anteriores, não com você. E as pessoas estavam fazendo. Só que foi aumentando a quantidade de moradores naquela região, e eles começaram a fazer uma reclamação em relação a esses descartes naquela região. Colocavam numa semana, na outra semana estava cheio de novo. Então, assim, as pessoas reclamam muito sobre isso. Eu queria saber de Vossa Excelência qual a possibilidade da gente criar pelo menos 2 pontos de descarte, um no primeiro e outro no segundo distrito, para que os podadores deixem esse material ali e depois ele seja retirado para o seu destino correto. Vereador, na verdade, a nossa batalha inicial, né, é para a gente efetivar um ponto primeiro, né, que já nos atenderia de forma mais emergencial. A instalação de um segundo ponto seria o que a gente chama de ideal, né? Mas aí depende da gente estudar a viabilidade de uma nova área. Nós, né, devemos atuar junto com outras secretarias para averiguar a disponibilidade de uma área pública para tal fim, né? E aí nós, havendo essa disponibilidade, havendo esse interesse de todos, nós da secretaria, né, possamos atuar, nos colocamos à disposição para atuar da melhor forma possível para licenciar essa área. Secretário, me permita aqui, primeiro te agradecer. Eu fiz um pedido também a você há um tempo atrás, referente aos lixos lá do setor chacareiro do aeroporto. Sim. Infelizmente, presidente, lá os moradores lá daquela região estavam pegando os lixos domésticos da residência e colocando e criando um mini lixão lá naquela região, lá na linha. E aquilo estava gerando já prejuízo para os moradores de lá perto, né, desse mini lixão. E por conta de que, em razão do caminhão, do caminhão de lixo, não entrar um pouco a mais nas residências para poder fazer a coleta. Nós fomos até o secretário, fizemos esse pedido, foi feita a abertura da rua lá, dando viabilidade para que o caminhão pudesse passar, e hoje tem sido feita esta coleta. Foi feita a limpeza também, através da Secretaria de Obras, que retirou esse mini lixão que já estava sendo criado lá. Então, graças ao seu trabalho, graças ao trabalho também da Secretaria de Obras, a gente concluiu e conseguiu atender os moradores de lá. Sobre esse seu assunto, esse seu trabalho que você falou sobre os ecopontos, presidente, acredito que nós, enquanto vereadores, precisamos encampar
e somar forças juntamente contigo para que a gente consiga tornar realidade, viu, vereador Anderson de Matos? Tornar realidade esses ecopontos, que já é uma realidade lá na cidade de Ariquemes, e eu tenho essa simplicidade de que coisas boas, elas se copiam. Então a gente pode sim copiar o que já existe lá, essa coleta feita por esses ecopontos. Eu sei que isso demanda de dinheiro, demanda de recurso, então a gente precisa, através da sua indicação, dos terrenos que você indicar, buscar a viabilidade de recursos pelos parlamentares, seja deputado estadual, seja deputados federais, ou mesmo os nossos senadores, para que a gente consiga tornar o mais rápido possível esta realidade da criação de pelo menos 2 ecopontos aqui na nossa cidade, porque há uma necessidade urgente de se ter um local para esse descarte desses lixos, né? A gente viu aqui vários vereadores comentando, seja de repente das podas, seja dos profissionais de materiais para construção, seja de tantos outros. Nós não temos hoje, Paraná não tem hoje, onde é feito esse descarte pela população. E às vezes pessoas simples que não têm condição de pagar um caminhão, não têm condição de poder retirar este material. Então, através desses ecopontos, certamente vai facilitar a vida dos moradores aqui e tornar aí esse assunto definitivamente sedimentado e resolvido. Então, me coloco à sua disposição. Acredito que quando tiver todo o projeto, já a indicação dos locais, dos terrenos que vão ser feitos, essa indicação ao prefeito, acredito que tanto eu como os demais vereadores aqui vão encampar forças para que a gente consiga construir o mais rápido possível esses 2 pontos aí de coleta de lixo para poder facilitar aí a nossa cidade. Muito obrigado, vereador. Só pedir aqui aos nobres vereadores, né? A parte ele é 1 minuto e apenas uma vez. Sim, temos que respeitar isso. Secretário, quero aqui agradecer e parabenizar o seu trabalho por ter vindo aqui explicar para os vereadores, também para a população. Você, junto com os empresários, correndo atrás de resolver essa demanda, que é árdua. A gente já com a reunião agendada no SEDAM amanhã, para conseguir que primeiro faça esse desembargo do lixão, que consiga se adequar com os empresários, com as associações com a associação já arrumada, e se organizando para que o lixão fique adequado, consiga absorver essa parte aí da nossa população relacionado tanto ao entulho quanto ao lixo, à separação. Então, parabéns, conte com essa casa está sempre à sua disposição aqui. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os vereadores, vereadora, população. É uma honra novamente poder estar aqui e dizer, né, que nós temos essa preocupação. A pedido do prefeito Afonso, assim que eu assumi a cadeira, né, a nossa pauta foi trabalhar esse correto descarte, assim como o vereador Procópio mencionou anteriormente, foi retomar, né, com a coleta seletiva. Então, nós estamos lutando para que o Ji-Paraná volte a ser um exemplo no que tange a descarte de resíduos e, né, gostaria de frisar que 19 milhões é um recurso limitado, visto que boa parte dele é empregado para coleta e aterro de resíduos. Fico à disposição, né, para quaisquer esclarecimentos, né, acerca do orçamento dessa pasta. Estou à disposição de todos.